vasto silêncio do espaço, há fenômenos que parecem desafiar todas as leis conhecidas da física. Entre eles, um se destaca por seu mistério, poder e capacidade de engolir até mesmo a luz. São os buracos negros. Durante séculos, eles existiram apenas como hipóteses, equações rabiscadas em cadernos de cientistas ousados. Hoje sabemos que eles são reais. E mais do que isso, eles são fundamentais para a história do universo. Mas como algo tão extremo pode nascer? De onde vem um buraco negro? Tudo começa muito antes de o espaço ser engolido pela escuridão. Começa com a vida de uma estrela. Para entender como um buraco negro se forma, é preciso primeiro entender o ciclo de vida de uma estrela. Um processo tão poético quanto violento. Imagine uma gigantesca nuvem de gás e poeira flutuando pelo espaço. São os chamados berçários estelares. Dentro dessas nuvens, a gravidade começa seu trabalho silencioso. Partículas de hidrogênio espalhadas no frio do cosmos começam a se atrair umas às outras. Pouco a pouco, a nuvem se contrai. A densidade aumenta. E no centro, surge uma esfera cada vez mais quente. Quando a temperatura atinge milhões de graus, algo espetacular acontece. O hidrogênio começa a se fundir em hélio. Essa fusão nuclear libera uma quantidade absurda de energia. E essa energia faz pressão, empurrando contra a gravidade. É o equilíbrio perfeito. Assim nasce uma estrela. Durante bilhões de anos, essa estrela vive nesse delicado equilíbrio. De um lado, a força esmagadora da gravidade tentando fazê-la colapsar. Do outro, a energia liberada pela fusão nuclear, empurrando para fora. Quando esses dois lados estão em harmonia, a estrela brilha estável. E é isso que faz o Sol existir exatamente como é agora. Mas nada no universo é eterno. Assim como tudo o que vive, as estrelas também morrem. E a forma como elas morrem depende de um fator muito importante: sua massa. As estrelas menores, como o nosso Sol, têm um fim relativamente tranquilo. Elas queimam seu combustível devagar e, quando não conseguem mais sustentar a fusão, se transformam em uma anã branca. Já as estrelas gigantes, com massas muitas vezes maiores que a do Sol, têm um destino bem mais dramático. À medida que o combustível nuclear se esgota, a estrela tenta desesperadamente continuar a fusão, usando elementos cada vez mais pesados. O hidrogênio vira hélio, o hélio vira carbono, depois oxigênio, depois ferro. Mas o ferro é o limite. A fusão de ferro não libera energia. Pelo contrário, consome. E quando o núcleo de ferro se forma, o equilíbrio que mantinha a estrela viva desaparece de uma vez. Sem a força da fusão empurrando para fora, a gravidade finalmente vence. O núcleo começa a colapsar sobre si mesmo, e o que acontece a seguir é uma das explosões mais espetaculares do universo, uma supernova. Em poucos segundos, o interior da estrela implode. As camadas externas, comprimidas, ricocheteiam no núcleo e são lançadas para o espaço numa explosão tão brilhante que pode ofuscar uma galáxia inteira. É nesse momento que os elementos pesados, ouro, prata, urânio, são criados e espalhados pelo cosmos. Em certo sentido, tudo o que existe na Terra já foi poeira de supernova, mas o que sobra no centro dessa catástrofe depende novamente da massa da estrela. Se o que restar tiver até cerca de 3 vezes a massa do Sol, ele se torna uma estrela de nêutrons. Agora, se o núcleo for ainda mais pesado, o destino é inevitável. A gravidade continua puxando com tanta força que nem mesmo as partículas subatômicas resistem. O colapso não para. O núcleo se comprime até um ponto tão pequeno, tão denso, que o espaço e o tempo ao seu redor se curvam completamente. É aí que nasce um buraco negro. O instante em que uma estrela se transforma em um buraco negro é, sem dúvida, um dos momentos mais extremos de todo o universo. Imagine algo tão denso que uma colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Isso é quase impossível de imaginar. Mas é exatamente o que acontece no coração de um colapso estelar. Enquanto o núcleo da estrela se comprime, sua densidade aumenta de forma inimaginável. Cada átomo é espremido até que prótons e elétrons se fundem, criando nêutrons. Mas em certos casos, nem mesmo os nêutrons conseguem resistir à força esmagadora da gravidade. O colapso continua, sem freio, comprimindo toda a massa restante
em uma região de espaço praticamente nula. É o nascimento da singularidade, um ponto em que toda a matéria é concentrada em um espaço tão pequeno que a densidade se aproxima do infinito. Mas é importante lembrar, essa singularidade é até agora uma previsão teórica. Nenhum instrumento já criado consegue observar diretamente o que existe dentro de um buraco negro. É como tentar olhar além de uma cortina feita do próprio espaço-tempo. Tudo o que podemos fazer é observar seus efeitos sobre o que está ao redor. À medida que o colapso acontece, surge algo que define a fronteira desse novo objeto: o horizonte de eventos. Esse nome bonito esconde um conceito assustador. É a linha imaginária que marca o ponto de não retorno. Qualquer coisa que cruze essa fronteira jamais poderá escapar. Mesmo que estivesse viajando à velocidade da luz, a gravidade do buraco negro seria forte demais. O horizonte de eventos não é uma superfície sólida. Não há uma parede ali. É apenas uma região onde o espaço e o tempo estão tão distorcidos que todas as trajetórias apontam para dentro. É como se o próprio tecido do universo estivesse escorregando em direção ao centro. Uma vez dentro, não há caminho de volta. Se alguém pudesse observar de longe o momento em que uma estrela colapsa, veria algo curioso. À medida que a matéria se aproxima do horizonte de eventos, o tempo parece desacelerar. A luz emitida ficaria cada vez mais vermelha, mais fraca, até desaparecer completamente. Para o observador externo, o colapso pareceria congelar no tempo. A estrela nunca chegaria a cruzar o horizonte. Ela apenas desapareceria lentamente. Mas para quem estivesse ali, o tempo continuaria a fluir normalmente, até o inevitável fim. O conceito de tempo dentro de um buraco negro desafia o entendimento humano. Einstein mostrou que o tempo e o espaço estão entrelaçados. São partes de um mesmo tecido. E quando esse tecido é distorcido ao extremo, o tempo se comporta de formas que nossa intuição não alcança. Dentro de um buraco negro, o tempo não segue mais adiante. Ele cai junto com o espaço. Mesmo sem ver diretamente o interior, os cientistas conseguem estudar os buracos negros observando o que acontece ao redor deles. Quando uma estrela ou uma nuvem de gás se aproxima demais, a gravidade do buraco negro começa a arrancar pedaços dessa matéria. O material capturado forma um disco girando a altíssimas velocidades. Nesse disco, o atrito é tão intenso que a matéria aquece a milhões de graus e começa a emitir radiação em raios X. É assim que os astrônomos conseguem ver onde há um buraco negro. Às vezes, o buraco negro é acompanhado de algo ainda mais espetacular. Enquanto parte da matéria é devorada, outra parte é lançada para fora em jatos colossais que viajam quase à velocidade da luz. Esses jatos podem se estender por milhares de anos-luz e são tão poderosos que moldam o ambiente ao redor. Imagine algo que literalmente redesenha o espaço à sua volta. É o poder de um buraco negro em ação. Esses jatos são uma das razões pelas quais buracos negros supermassivos desempenham um papel fundamental na evolução do universo. O buraco negro no centro da Via Láctea, chamado Sagitário A, tem uma massa equivalente a mais de 4 milhões de sóis, e ele influencia todo o comportamento da nossa galáxia. Mas como um buraco negro pode crescer tanto? Se o processo começa com o colapso de uma única estrela, como explicar objetos que pesam bilhões de vezes mais que o Sol? Essa é uma das grandes perguntas da astrofísica moderna. Os cientistas acreditam que os buracos negros podem aumentar de tamanho de duas formas principais: engolindo matéria e se fundindo com outros. Em regiões do universo onde as galáxias são densas e as colisões são frequentes, esses encontros cósmicos acontecem o tempo todo. Cada fusão libera uma quantidade colossal de energia na forma de ondas gravitacionais, distorções sutis no tecido do espaço-tempo, que se propagam como ondulações em um lago cósmico. Essas ondas foram previstas por Einstein há mais de um século, mas só recentemente conseguimos detectá-las. Em 2015, o Observatório LIGO registrou a primeira fusão entre dois buracos negros. Um som tão fraco que foi descrito como um ping no espaço. Foi a prova definitiva de que essas criaturas cósmicas não são apenas teoria, elas dançam, se encontram e colidem. O universo vibra quando isso acontece. E com cada colisão,
aprendemos mais sobre como o espaço e o tempo se comportam sob forças que desafiam qualquer limite conhecido. Mas o mistério não termina aí. O interior de um buraco negro permanece além da nossa compreensão. As leis da física conhecidas simplesmente deixam de funcionar quando tentamos descrevê-lo. A gravidade, segundo a relatividade geral, se torna infinita. Já a mecânica quântica, que explica o comportamento das partículas, não aceita infinitos. São duas linguagens que não se entendem. No coração dessa contradição está talvez o maior desafio da ciência moderna: unir a relatividade e a mecânica quântica em uma teoria que explique tudo, a gravidade quântica. Talvez ela revele que a singularidade não é um ponto infinito, mas sim uma região onde o espaço-tempo tem uma estrutura mais complexa, ainda desconhecida. Enquanto isso, os buracos negros continuam lá, silenciosos, invisíveis, mas onipresentes, os guardiões do segredo mais profundo do cosmos. Quando um buraco negro nasce, ele pode ser pequeno, se é que essa palavra se aplica a algo que engole estrelas inteiras. Mas, comparado ao universo, ele é apenas um recém-nascido. O destino de um buraco negro é crescer, e no universo, tempo e matéria nunca faltam. Assim que surge, ele começa a atrair tudo o que se aproxima. Poeira, gás, até estrelas que passem perto demais acabam sendo puxadas por sua gravidade implacável. Aos poucos, ele vai ganhando massa e força. É um ciclo vicioso. Em alguns casos, esse crescimento é alimentado por eventos espetaculares. Imagine duas estrelas dançando juntas. Se uma delas virar um buraco negro, o sistema se torna uma dança perigosa. A estrela sobrevivente perde massa para o companheiro escuro, que a suga pouco a pouco. A radiação liberada é tão intensa que pode ser vista a milhões de anos-luz de distância. Mas o verdadeiro crescimento acontece em larga escala, no coração das galáxias. Lá, existem buracos negros tão gigantescos que desafiam a imaginação. Eles têm massas equivalentes a milhões, até bilhões de sóis. São os buracos negros supermassivos, os reis do universo. Quase todas as galáxias conhecidas abrigam um. A Via Láctea tem o Sagitário A, mas há casos ainda mais colossais. O buraco negro M87, por exemplo, tem uma massa de 6 bilhões e meio de sóis. É tão grande que a Terra inteira caberia dentro do seu horizonte de eventos bilhões de vezes. Quando a imagem de M87A foi divulgada em 2019, o mundo parou. Pela primeira vez, a humanidade viu o contorno de um buraco negro. Não o interior, mas a sombra que ele projeta sobre o brilho do gás que o cerca. Um momento histórico. Aquela imagem se tornou um ícone da ciência moderna. Um lembrete visual de que, mesmo nos lugares mais escuros do cosmos, há histórias sendo contadas pela luz. Mas há algo intrigante nesses gigantes. Eles parecem existir desde muito cedo na história do universo. Alguns já estavam formados poucos milhões de anos após o Big Bang. Como cresceram tão rápido? Uma hipótese diz que as primeiras estrelas eram centenas de vezes mais massivas que o Sol e deixaram sementes enormes ao morrer. Essas sementes teriam engolido o gás abundante da época, crescendo rapidamente. Outra hipótese sugere que nuvens inteiras de gás primordial colapsaram direto em buracos negros. De um jeito ou de outro, o resultado foi o mesmo. Buracos negros supermassivos que passaram a dominar o centro das galáxias, moldando tudo ao redor. A gravidade dessas criaturas é tão poderosa que controla a formação de estrelas, o fluxo de gás e até o destino da galáxia. Elas e as galáxias crescem juntas, em harmonia caótica. Quando duas galáxias colidem, seus buracos negros também se aproximam, orbitam por milhões de anos e finalmente se fundem, liberando ondas gravitacionais pelo universo. Essas fusões são verdadeiras sinfonias cósmicas. Durante o evento, parte da massa se converte em energia, mais do que todas as estrelas do universo juntas em um breve instante. Mas os buracos negros não são apenas monstros devoradores. Paradoxalmente, são também criadores. Seus jatos de energia moldam o nascimento e a morte das estrelas. Esses jatos, lançados a quase a velocidade da luz, podem comprimir o gás interestelar, estimulando a formação de novas estrelas, ou aquecê-lo, impedindo que elas nasçam.
Um buraco negro pode decidir se uma galáxia continuará viva ou se ficará estéril. Sem eles, o universo seria mais silencioso, mais frio, talvez sem planetas como o nosso. A influência deles é tanta que até o tempo e o espaço se comportam de maneira diferente perto de sua fronteira. Einstein previu isso, e as observações confirmaram. Quanto mais perto se está de um campo gravitacional intenso, mais devagar o tempo passa. Um buraco negro é, de certo modo, uma máquina natural de viagem no tempo. Se alguém orbitasse um buraco negro e depois voltasse para longe, descobriria que o tempo para ele passou mais devagar do que para o resto do universo. Essas distorções do tempo e do espaço alimentam a imaginação de cientistas e escritores há décadas. Filmes e livros exploram essas possibilidades incríveis. O que aconteceria se uma nave se aproximasse demais? Haveria uma chance de sobreviver, de atravessar e sair em outro lugar, talvez outro universo? Essas ideias nos levam ao conceito teórico de um buraco de minhoca, um túnel no espaço-tempo que ligaria regiões distantes do cosmos. Em algumas equações de Einstein, um buraco negro poderia ter uma saída do outro lado, chamada de buraco branco. Mas até hoje, isso é apenas teoria. Nenhum sinal real de um buraco de minhoca foi detectado. Mesmo que existisse, as condições dentro de um buraco negro são tão extremas que nada sobreviveria à travessia. Mesmo após décadas de pesquisa, os buracos negros continuam sendo os grandes enigmas do cosmos. Eles desafiam nossas teorias, nossa imaginação e até a noção de realidade. O que acontece dentro de um buraco negro ainda está além do alcance da ciência, e talvez sempre esteja. Mas isso, longe de ser um problema, é o que os torna fascinantes. Cada nova observação, cada detecção de onda gravitacional e cada simulação nos aproximam mais de entender o que realmente acontece nessas fronteiras do espaço-tempo. A ciência é uma história em construção, e os buracos negros são seus capítulos mais misteriosos. Eles nos mostram o quanto ainda há por descobrir. Em algum lugar do cosmos, neste exato momento, uma estrela está morrendo. Ela brilha pela última vez antes de colapsar sob seu próprio peso. O que resta será engolido pela gravidade, e o espaço ao redor se curvará, formando um novo buraco negro. É uma cena que se repete há bilhões de anos. Silenciosa, invisível, mas essencial para o equilíbrio do universo. Porque, no fundo, os buracos negros são mais do que monstros devoradores de matéria. Eles são motores ocultos da criação. Onde há destruição, há também nascimento. As supernovas que precedem muitos deles espalham elementos pesados pelo espaço. Esses elementos formariam planetas, oceanos e até nós. Cada átomo de ferro no sangue humano já foi forjado nas entranhas de uma estrela. Somos filhos das estrelas. E, de certo modo, dos buracos negros também. Tudo o que somos nasceu de processos violentos que moldaram o cosmos. E é talvez por isso que eles despertam tanta curiosidade. Representam o limite do conhecimento humano, o ponto em que nossas equações param e o mistério começa. São janelas para o desconhecido, desafiando nossa lógica e convidando a imaginação a ir mais longe. Einstein jamais imaginou que suas equações criariam algo tão extremo. Na época, o próprio conceito de buraco negro parecia absurdo demais. Mas o universo não se importa com o que achamos impossível. Ele simplesmente é. Hoje sabemos que esses objetos não são raros. Estão por toda parte. Milhões, talvez bilhões deles, espalhados por galáxias distantes e até próximos de nós. Apesar do nome, eles não são aspiradores cósmicos. A menos que algo se aproxime demais, eles permanecem serenos, parte da paisagem cósmica, mas sua influência é profunda. Moldam galáxias, controlam o nascimento de estrelas e ajudam a testar os limites das leis da física. Cada observação é um experimento natural que desafia nossa compreensão. É como se o universo dissesse: vocês acham que entendem tudo? Tentem entender isso. E nós tentamos. Com telescópios gigantes, detectores de ondas gravitacionais e supercomputadores simulando colisões de galáxias, seguimos explorando. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda há por descobrir. O maior legado dos buracos negros talvez não seja apenas científico, mas filosófico. Eles nos lembram da nossa pequenez e da nossa curiosidade infinita. Somos feitos de poeira estelar
mas capazes de olhar para o abismo e perguntar: o que há além? Olhar para um buraco negro é olhar para os limites do universo e da mente humana. É encarar o ponto onde o conhecido termina e o mistério começa. Talvez um dia descubramos o que acontece dentro deles. Talvez não. Mas é essa busca, essa vontade de saber, que faz a humanidade avançar. Até lá, os buracos negros continuarão lá fora, silenciosos, dobrando o espaço e o tempo, guardando segredos que ainda não estamos prontos para compreender. E, ao mesmo tempo, continuarão inspirando cientistas e sonhadores a olhar para o céu e imaginar o que mais o universo esconde. No fim das contas, entender os buracos negros é entender o próprio universo. E entender o universo é entender de onde viemos e para onde estamos indo. O universo é vasto, misterioso e imprevisível. Mas em meio a tanta imensidão, há algo profundamente humano em tentar decifrá-lo. E talvez seja essa busca, esse desejo de saber o que realmente nos torna parte dele. Se você chegou até aqui, significa que a curiosidade também vive em você. Então, já se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos pelo universo e comenta aí embaixo qual tema você quer ver. Vida em outros planetas, galáxias, viagem no tempo, paradoxo de Fermi, mistérios da Lua. Tua sugestão pode virar o próximo vídeo.